Abra comigo a sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 17. São todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Você está na sua casa. Ei, você está em casa. Vou repetir, para que o diabo não te roube a esperança. Você está em casa. Glória a Deus, você está em casa. Hoje tem membros da igreja fazendo a prova da OAB. Eu quero abençoar essas pessoas em nome de Jesus. Foi à tarde, né? Mas eu posso abençoar de forma retroativa. E ainda que eu abençoe de forma retroativa, a bênção vai lá, alcança, altera o tempo, o modo e faz tudo acontecer de novo. Afinal de contas, ele passeia na eternidade. Glória a Deus, Deus está aqui mudando histórias em nome de Jesus. Diga após mim, diga: eu amo a minha Bíblia. Diga: o meu coração é receptivo. Diga: minha mente está sarada. Diga: eu não sou mais o mesmo. É verdade para você como é verdade para mim. João, Evangelho segundo João, capítulo 17, a partir do verso 14, leremos 6 versos. A Escritura Sagrada diz assim: como vocês sabem, esse texto é chamado de a oração sacerdotal. E Jesus diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal, ou os livres do maligno, talvez a sua versão diga assim. Ele enfatiza: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os, ou separa-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A favor deles eu me santifico, eu intercedo, eu tomo a causa, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, aqueles que ali estavam no momento, mas também por aqueles que no dia, que dia é hoje? Que desce. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que no dia 10 de setembro se reunirão no Rio de Vida, lá no Pessu, em Ceilândia. Eles que vieram a crer em mim por intermédio da tua palavra. Pela palavra de Deus lida o seu coração, alegre-se e diga o que estiver no seu coração a dizer. Cumprimente a pessoa do seu lado e diga que a vida dela é um projeto de Deus, é uma bênção estar com ela, adorando ao Senhor esta noite. Pode se assentar. São todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Glórias a Deus. A oração sacerdotal. Esse texto é uma oração maravilhosa. Jesus, qual é o contexto? Volte-se agora para o altar. Fique comigo por esses breves minutos. Está cedo. Glória a Deus por isso. Jesus está em um momento clímax do seu ministério. Ele separou homens e os treinou por 3 anos. Aquelas jornadas e aquelas caminhadas de discipulado, era uma caminhada de discipulado. Isso é legal porque é lindo, maravilhoso, porque as cidades eram consideravelmente distantes. Então, naquelas caminhadas, e Jesus de forma bem lúdica ia mostrando coisas e a partir daquilo aplicando as verdades espirituais que os discípulos precisavam aprender. E naquela caminhada, Jesus está fazendo uma transferência de informações, uma transferência de conceitos e renovando a mentalidade daqueles homens. Como vocês já leram a Bíblia várias vezes e alguns estudos, dentro de uma conceituação humana, eram homens iletrados, alguns até rudes,
outros um pouco mais preparados. Mas o fato é que, dentre aqueles que Jesus separou, Jesus escolheu e trouxe para perto, Jesus viu neles o potencial de serem revolucionários do reino. Então, essa caminhada de discipulado, Jesus está transferindo não apenas informações, mas transferindo caráter, transferindo a própria vida de Deus para aqueles homens. Eles tinham dentro de si todo tipo de motivação. Como você olha a lista dos discípulos, apresentada de forma diferente pelos evangelistas, você vai perceber que tinha republicanos, cobradores de impostos, zelotes. Zelotes era como se fosse uma extrema esquerda radicalíssima, assim, prontos para caírem para dentro com espada. Eles eram muito radicais. Alguns mais a menos, jovens, muito jovens, alguns deles na transição de adolescente para jovem. João, por exemplo, bem novinho. E aí vocês imaginam que as motivações dos corações deles divagavam em várias estações. É por isso que dentro do ministério pastoral, ouçam-me, nós sempre somos muito pacientes. Algumas pessoas falam assim: pastor, por que o senhor tolera tal coisa e tal coisa e tal coisa? Eu já respondo de pronto. Primeiro, porque Deus sempre me tolerou. Simplesmente Deus nos tolera. Segundo, porque o processo é maravilhoso, o processo é divino. O processo é divino. É Deus divino interceptando nossos corações humanos tão falhos, cheios de defeitos, e transformando, remodelando esses corações para cumprir o propósito dele e conhecê-lo de verdade, conhecê-lo de fato. Então aqueles discípulos, irmãos, eles eram cheios de conflitos, só que eles estavam na bigorna de Deus, eles estavam no tratamento de Deus para aquilo que Deus estava preparando eles. Imaginem que foram 3 anos de discipulado, e olha que discipulado eficiente. Porque em 3 anos de discipulado, tanto que a questão não era conceitual, era realmente relacional, era aquela coisa, estilo de vida que foi transformado, porque aqueles 12 homens influenciaram outras dezenas e centenas, e esse conjunto todo dos discípulos com aqueles que eles influenciaram, transformaram o mundo da época, e hoje o evangelho chegou até nós, e você sabe o poder da palavra da fé que pregamos, que está espalhada em todo o mundo, mesmo nos lugares onde ela é proibida, ela está lá, mesmo onde ela é perseguida, ela está lá, mesmo onde pessoas que pregam estão sendo terrivelmente assassinados, mas mata um, levanta 2, 3, ainda mais motivados por saberem que estão se relacionando não apenas com a questão religiosa ou conceitos filosóficos, mas com o próprio Criador do universo, que se manifestou para destruir as obras de Satanás e resgatar os homens novamente para si. É maravilhoso. Olha como é que foi eficiente esse discipulado. Mas por que ele foi tão eficiente? Porque quando nós olhamos o Evangelho de Lucas, e o Evangelho de Lucas começa apresentando João Batista, o último profeta da antiga aliança. O Evangelho de Lucas apresenta a história de Zacarias, quando tem a revelação, Zacarias e Isabel, o casal estéril, e eles agora oravam por resultados na vida deles, resultados impossíveis, longínquos, distantes. Aí Zacarias, que era descendente de Levi, estava cumprindo o seu turno dentro do templo, e ele lá dentro do templo, engraçado, olha que coisa boa, né? Dentro do templo, bênção isso. Ele estava dentro da igreja, dentro do templo, aí lá ele teve uma revelação de que seria pai. Ele duvida um pouquinho, né? Ele fica até meio assim, não duvida de incredulidade, como se Deus não fosse poderoso para fazer, mas ele mesmo acha as situações assim um pouco desconexas e fala: não vejo possibilidade alguma. Por causa disso, ficou meio mudo lá, né? Não conseguiu mais nem para falar, mas falava em gestos.
As pessoas até pensavam que ele tinha morrido, porque quando o sacerdote entrava no templo e demorava, poderia ser que ele estava em pecado, e por estar em pecado era fulminado lá dentro, né? Mas ele fica demorando, e quando ele sai gesticulando, as pessoas concluem que ele teve uma visão, e naquela visão que ele teve lá do anjo foi uma anunciação de que ele seria pai de um homem que seria o precursor do Messias, que iria adiante do Senhor na unção e no poder de Elias. Na unção e no poder de Elias, por causa da vocação profética, que resistiria ao poder da época, manifestando um novo poder, a saber, o poder de Deus, o poder do reino de Deus, que estava para chegar. E esta foi a mensagem de João. João começou a pregar e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando. Portanto, qual era a mensagem do precursor? Qual era a mensagem de João Batista? O reino. A centralidade da Bíblia, nos seus 66 livros, apontam todos para Jesus. Tudo na Bíblia fala sobre Jesus. Você pode ler o livro de Levítico e achar estranho, mas em Levítico Jesus é o sacrifício perfeito. Você olha para Gênesis, Jesus é o homem perfeito. Você vai e caminha nas Escrituras Sagradas de forma geral, você verá Jesus em todas as páginas da Bíblia. Portanto, a centralidade das Escrituras Sagradas apontam para Jesus. E Jesus, qual era a mensagem central de Jesus? O reino de Deus chegou. Ele veio manifestar o reino, ele veio trazer o reino. Então ele prepara aqueles 12 homens, ele prepara aqueles 12 discípulos. Sim, eu sei que você deve estar pensando, mais um. Sim, mas ele prepara aqueles 12 homens, inclusive aquele outro lá, Matias, que andou junto e recebeu a incumbência de ocupar a 12ª posição na vacância lá do Judas. Então, esses 12 homens influenciaram. E quando eu oro e vejo João 17, que é uma oração que você precisa ler repetidas vezes, imagina, eu já ouvi abordagens, já tive abordagens assim: pastor, ora por mim. E tem discípulos assim, irmãos muito preciosos, que ainda falam assim: não, pastor, que a sua oração é mais forte e tal. Eu não creio desta forma, de fé, claro que você também crê nisso. Eu só estou falando assim, as pessoas respeitam tanto, né, a figura do pastor, da pastora e tal, isso é lindo, é o princípio da honra, do respeito espiritual, aquela coisa toda, e da nossa parte também, o respeito, a honra e o ministério e o dom que exercemos sobre vocês, que fazemos isso com muito temor e tremor diante de Deus. Mas se você quer uma oração muito poderosa a seu respeito, leia João 17. Porque João 17 mostra a oração do Senhor Jesus por nós. E quando nós lemos essa oração, você vai tirar vários ensinos dela. E hoje eu quero me ater nesse ponto que nós lemos. Porque no ponto que nós lemos, Jesus realça algo que precisa estar latente dentro de nós, precisa estar muito claro dentro de nós. E qual é a linha, qual é a tênue da oração de João 17, que precisa estar bem clara para nós? Irmãos, eu e você estamos no mundo, temos promessas de crescer e avançar e prosperar. Eu gostaria de ouvir um amém. Temos várias promessas, não é verdade? A gente não busca. É normal, viu? É normal. Você pode vir para a igreja, como disse o pastor Tom, pode vir buscar bênção, que tem bênção aqui também. No Velho Testamento era assim também. Entre os discípulos, nas epístolas pastorais, está sempre algum líder da igreja orando para que os outros fossem libertos, guardados, abençoados ou supridos em determinada área, e vinha uma oração, uma promessa e um ensino acerca daquela área. Gente, muito normal, normalíssimo. Dentro da igreja, a gente vem para adorar a Deus, porque Ele é o motivo da nossa adoração, e a igreja é cristocêntrica, Jesus está no centro, mas é claro, nós também somos abençoados nisso. Então, nós vamos ver nessa oração de João 17 que Jesus está orando por várias situações, mas o que ele ressalta para nós aqui e mostra para esses discípulos: olha, você pode crescer, avançar, prosperar, ser abençoado, guardado, livre, etc, etc, mas tenha sempre algo na sua mente: você não é do mundo. E dentro do processo de caminhada e de discipulado de Jesus com os discípulos, ele realça o que ele sintetizou aqui em João 17. Na oração sacerdotal, na oração intercessória, Jesus está orando pelos discípulos. Por quê? Porque ele diz assim: eu estou saindo do mundo, mas eles vão permanecer do mundo. E como eu, Jesus, ele está orando e dizendo: mas como eu não sou do mundo, eles também não são do mundo.
Eu acho isso maravilhoso, porque Jesus jamais, irmão, jamais, pode até haver algum tipo de pregação enganosa por aí, a internet está cheia de coisas. Eu confesso a vocês que eu tenho visto alguns rios na internet, irmãos, que não é rios, é de choros, sabe? Desculpa o trocadilho sem graça, mas não é nada de engraçado. Irmãos, eu vejo cada coisa absurda de gente falando em nome de Deus coisas que eu acredito que é piada. Eu acredito que é piada, deve ser algum comediante, algum show não sei o que aí, stand-up, etc. Porque não tem lógica ser pregação ou ser crente aqueles negócios lá. E uns caras tudo afeminados, sabe? Uma coisa esquisita, quase uso o termo errado aqui agora, mas me perdoem. Mas assim, irmãos, é um absurdo que a gente está vendo por aí. Porque o que Jesus ora e enfatiza aqui em João 17, a partir do verso 14, eles não são do mundo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, Jesus nunca enganou ninguém. Ainda que tenha pregações aí que parecem prometer mundos e fundos que Deus não prometeu, deixa eu falar uma coisa para você. Conquanto a ênfase não esteja nas aflições, ele ainda até preveniu, cara, você vai passar por aflições, você vai padecer, você vai sofrer. Se Jesus em carne foi odiado, a igreja não pode querer aplauso. Se Jesus foi resistido, a igreja não pode esperar ser unanimidade, o crente não pode esperar. Eu estou falando do crente sério que anda com Deus. Eu não acredito que essa pessoa vai ser o tempo inteiro em todo lugar aplaudido, porque Jesus vem e enfatiza algo para eles: vocês não são do mundo. E eu hoje trago esta mensagem da parte de Deus a você, o que soa não como repreensão, jamais. Jamais, até porque as nossas pregações, e vocês conhecem o nosso proceder, irmãos, eu estou pregando para adultos, para que eu vou ficar aqui, né, brigando, fazendo aquele papelzinho de o pastor brigão, para depois sair ali, tomar um cafezinho, uma Coca-Cola com alguns. Jamais, eu não preciso disso e você muito menos perder seu tempo. Então não tenha isso como uma repreensão, mas na verdade como uma promessa, como uma bênção, uma graça, uma dádiva. Portanto, olha aqui para mim, permita-me sintetizar. Graças a Deus você não é do mundo, irmão. Graças a Deus que na oração sacerdotal, Jesus incluiu você na comunidade dos discípulos. Jesus nos incluiu, nos adicionou na comunidade dos homens e mulheres que foram separados para Ele, e nas palavras dele, não é o registro apenas, mas aqui é a própria oração de Jesus, onde Ele ora pelos discípulos originais, e Ele ora por aqueles que pela Tua palavra hão de crer em mim, a saber, eu e você. E qual é a ênfase? Eles não são do mundo. Portanto, se eles não são do mundo, mas eles estão no mundo, então eles são embaixadores. Se eles são de outro mundo e estão nesse mundo, qual a melhor aplicação deste fato? É a questão de alguém de outro reino que representa o seu reino em outra corte, a saber, um embaixador. E por isso, Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, ei, você, ouça-me, quero ser bem didático, nós não somos do mundo. Irmão, você não é do mundo. Irmão, você não é do mundo. Na verdade, você é um forasteiro. Você, em palavras assim bem até, né, jocosas, né, vou fazer uma brincadeira aqui, você é um extraterrestre. Porque você é mais do que alguém da terra. Você está na terra, mas você é do céu. Sabia disso? Ei, você é do céu, você é de Deus. Você é alguém que Deus plantou nesta geração para ser dele e somente dele, e para ele, e andar com ele, e falar dele onde quer que você vá. Se você pode dizer o amém, você está entendendo isso? A mensagem de Jesus era: o reino de Deus chegou. E ele ainda diz assim: tomem muito cuidado, porque algumas pessoas vão dizer: olha, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está colar com coisas assim, mirabolantes ou miraculosas. Mas ele falou: não vão nessa, porque o reino de Deus, na verdade, já foi implantado dentro de você, porque o Espírito de Deus habita em você, este reino está em você. Então por onde você vai, o reino de Deus vai.
Eu acho maravilhosa esta palavra de oração, porque Jesus está fazendo realmente uma separação. E ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele está colocando você em uma prateleira de cima. Sabe que tem crentes que não sabem orar, irmãos. Aplica-se exatamente o que Tiago diz: pedi e não recebeis, porque vocês pedem mal. Vocês estão orando errado, orando como miseráveis, orando como pessoas vitimistas, pobres coitados que estão lutando para sobreviver neste mundo onde alguns bilionários se dão bem e vocês estão numa pior. Está errado esse tipo de confissão. Sabe por quê, irmãos? Porque todas as fortunas que o cara da Apple, qual era o nome dele? O Steve Jobs tinha, não pôde dar a ele mais algumas semanas de vida. Porque passa, gente. Passa. Estas coisas passam. A Bíblia fala que as coisas da terra, elas passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, assim, permita-me chamar a sua atenção esta noite e dizer para você o seguinte, querido: ainda que você passe por situações, adversidades, tribulações, ou seja lá o que for, deixa eu falar uma coisa para você: você é mais do que vencedor nisso. No dia que você estiver triste, você é mais do que vencedor. No dia que você estiver abatido, você é mais do que vencedor. No dia que você for traído, deixado, abandonado, teus melhores amigos não te suportarem, não te derem, sabe, assim, o devido apoio que você acha merecer, pare de achar para começar de conversa. Irmão, você é mais do que vencedor sempre, para a glória de Deus, diga amém. Repita após mim, por favor. Primeira vez que eu faço, hein? Repita após mim e diga: sempre sou mais do que vencedor. Diga: sozinho, maioria absoluta. Sozinho eu sou maioria, irmãos. Paulo vai dizer: Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será perseguição, perigo, nudez, a fome, a espada? Como está escrito, vai trazer um texto lá dos Salmos. Somos entregues à morte o dia todo, perseguidos. Fomos até refutados como ovelhas para o matadouro. Ele fala, portanto, irmãos, algumas coisas assim: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí daqui a pouco ele passa a régua e diz assim: mas em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem presente, nem porvir, nem alguma outra criatura, como se ele pensasse ou dissesse, posso ter esquecido alguma coisa, nem alguma outra criatura poderia nos separar do amor de Deus, que está revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ei, deixa eu falar uma coisa para você aqui: você é um cidadão do reino de Deus. A mensagem que João pregou, o reino de Deus está chegando. A mensagem que Jesus cumpriu, o reino de Deus está dentro de você. A boa nova do evangelho que eu lhes trago hoje é: você não é do mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. E se o mundo algum dia te aborrecer, não se entristeça, mas celebre, agradeça em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o seu nome está escrito no livro da vida, no livro dos céus, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu creio que seja por isso que Paulo foi tão enfático com a igreja dos romanos. E lá na questão do capítulos 10 e 11, quando ele fala sobre o fato dos israelitas rejeitarem o Messias, e isso abre brechas para os gentios entrarem. E aí ele une os dois no capítulo 11, dizendo que todos eles serão reunidos diante do Senhor um dia. Aí lá no verso 12, no capítulo 12, como um desfecho, é como se ele dissesse: por isso, renovem a vossa mente. Para de pensar apenas sobre o natural, sobre o carnal, o imediato. Mas, gente, é uma palavra para crentes isso.
É uma palavra para quem deseja nascer de novo e para pessoas que já nasceram de novo. Para pessoas que Deus está chamando e outras que Deus chamou. Você não pode pensar ou permitir que a sua mentalidade sempre retroaja para o velho homem. Mas a gente tem que realmente lutar para que esse processo de renovação da nossa mente não seja um fato isolado, mas seja uma constância. E todas as vezes que a sua natureza terráquea quiser te chamar para as coisas da terra, você pisar novamente e poder dizer, sim, piso na terra, mas olho para o céu, porque é de lá que vem o meu Redentor e a minha salvação. Então, irmãos, eu quero fazer um convite a você esta noite. Viva como um cidadão do reino. Viva como um cidadão do céu, em nome de Jesus. Amanhã você vai para o seu trabalho, grandes enfrentamentos te esperam. Deus vai te dar sabedoria, porque você é um cidadão do céu. E como cidadão do céu, você vai receber um download de sabedoria especial para lidar com situações e pressões e será bem sucedido. Recebe aí, irmão. Como cidadão do céu, você vai ter sabedoria para governar a sua casa. Porque o cidadão do céu não governa a sua casa na força do braço. Afinal de contas, seus valores são celestiais. Como cidadão do céu, você entende que carrega sobre si um peso de glória. Você carrega um peso de glória, brother. Ei, irmão, você carrega um peso de glória. Imagina Jesus falando para os discípulos, uns matutaço, rude. Uns outros doidos para pegar a espada e cortar a orelha de quem, sabe, de soldado romano, de quem viesse pela frente. Os caras assim com a mentalidade toda atravessada. Jesus falava algo do reino, irmãos, eles pensavam que o negócio, o bicho ia pegar e eles tinham outro conceito. Eles pensavam que Jesus, ou o Messias, fosse igual Davi. Que quando subisse ao trono, ia tirar todo mundo que estava atrapalhando, e a nação humana de Israel seria uma grande potência. Era isso que eles esperavam. Então imagina, Jesus está pregando para eles, ensinando para eles, dizendo, o nível de vocês está bem aqui. Vocês estão pensando só em coisas terrenas e poderes temporais. Eu quero trazer vocês para cá. Onde a mentalidade de vocês vai captar a sintonia do céu e vocês vão aprender a trazer aquela realidade que está lá no céu, aqui para a terra. Então, enquanto vocês verão deputados, senadores, vou contextualizar, ok? Enquanto vocês verão deputados, senadores, governadores, presidentes, ministros de cortes judiciais ou de órgãos de controle, indo e vindo, porque é temporal, é aqui embaixo, mas vocês estão aqui em cima. Então, enquanto vocês estão vendo aqui embaixo, todos esses poderes, alternando-se entre si, ou uns indo e outros vindo, vocês estão aqui tratando de coisas mais elevadas, trazendo a verdade do céu para a terra. Como Jesus diz, o meu reino não é comida e nem bebida, mas é paz e poder no Espírito do Senhor. O reino de Deus, portanto, é paz e poder e demonstração do Espírito Santo. Permita-me perguntar aqui a vocês esta noite. Você está aí ainda? Você está entendendo? Então, vocês são de outro reino. Vocês não são da terra. Vocês são do céu. Por favor, vamos dar uma melhorada nisso? Tem alguém do seu lado aí que você se importe? Então olha para esta pessoa e diga para ela assim, ei, você não é da terra. Diga para essa pessoa, você é do céu. Eu posso receber esta palavra. Você pode receber essa palavra? Você é do céu, irmão. Aleluia. Teve um grande pregador, não sei se vocês lembram, não está no nosso contexto, mas permita-me. Naquela história dos moravianos que vocês conhecem muito bem, os moravianos eram pessoas muito entregues à obra missionária. E eles são, na verdade, assim, dentro
era moderna, os grandes missionários fizeram escolas, é assim, eles são incríveis. A história dos moravianos, dá um Google depois que você vai entender o que eu quero dizer. Eles eram tão incríveis que para entrar em povos não alcançados, um determinado grupo de moravianos, como era proibido entrar em algum determinado local, Bruno, eles se venderam. Eles se venderam como escravos. Como assim? Não podia entrar naquele local, só entrava quem era ou escravo. E eles se venderam para poder entrar lá. E quando eles estavam no navio dando tchau para a família, não tinha ninguém desesperado arrancando a cabeça de, oh, que desespero. Irmãos, eles estavam chorando, era de honra, por ver aqueles homens indo para o campo missionário, sabendo, não voltaremos mais, mas vocês ouvirão falar de nós. E hoje eu estou aqui falando deles, porque a obra que eles fizeram foi incrível. Então assim, eles eram muito apaixonados pela obra. E a história de João Wesley. João Wesley foi um grande avivalista. E ele conta que estava num navio com os moravianos. E João Wesley era um avivalista. Grave isso, ele era um avivalista, ele era um pregador. Um homem muito separado, muito correto, muito santo e tal. Só que aí o navio foi atacado por uma grande tempestade. E ele achava que ia morrer. Aí o João ficou... João é porque é amigo íntimo, né? Aí o João ficou, irmãos, assim, ó, terrivelmente abalado. Medo, pavor tomou conta dele. Aí ele olha para os moravianos, para esses moravianos que estavam no navio com ele. Irmãos, literalmente, enquanto João Wesley achava que ia se acabar de medo, eles estavam adorando a Deus e cantando. Disse a biografia dele que naquele momento, ele se humilha e ora e diz assim, eu acho que eu não sou crente. Porque, por incrível que pareça, ele estava até aquele momento sendo um crente que tinha medo da morte. E naquele momento, ele próprio foi impactado pelo testemunho silencioso de pessoas que realmente estavam com os olhos no céu. Depois ele conclui e diz que a coisa maior que a morte consegue acerca de um crente é entregá-lo ao seu Senhor. Nada mais do que isso. A morte não tem poder sobre o crente. A morte não tem poder com quem não é do mundo. A morte não tem poder. E hoje, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que você faz parte de uma grande família, daqueles que foram resgatados. É uma dádiva, irmãos, é uma graça de Deus ser este discípulo membro desta família. Agora, Jesus nos resgatou, diga amém. Vamos mais uma vez, Jesus nos resgatou, diga amém. Ele nos resgatou, sim. Colossenses 1,16 dirá isso. E Ele nos deu essa nova cidadania. E com essa cidadania, Ele nos deu também uma comissão. Porque como membros dessa família, eu entendo que, foi por isso que eu iniciei um raciocínio agora há pouco, eu fico imaginando Jesus falando com aqueles discípulos assim, eram coisas tão profundas, será que eles estavam captando? Estavam. Tanto que depois eles reproduziram. Então deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu acredito que eu não estou perdendo ninguém desse auditório hoje. Eu não estou perdendo ninguém desse auditório. Então deixa eu lhe dizer, Jesus te alcançou, brother. Irmã, Jesus te alcançou. Graças a Deus, o diabo não pode te tocar. Jamais. Amém ou não? Você tem a cidadania do reino de Deus. Diga amém por isso. Você tem a cidadania. Amém, Edmar? Pergunta aí a pessoa do seu lado, pergunta para essa pessoa se ela vai dar um amém. Pergunta, fala, ei, irmão, amém ou não? Você tem a cidadania, irmão. Amém, meu brother? Tem a cidadania, irmão. Com a cidadania vem também a responsa. Com a cidadania vem também a responsabilidade. Abre a sua Bíblia comigo aí em Mateus 28.
Oh, glória! Se tiver algum crente aí, diga glória a Deus. Mateus 28, 19 e 20. E aí? Texto conhecido, hein? Jesus falando aos seus discípulos, falando àqueles homens pelos quais orou em João 17, dizendo: vocês são forasteiros, vocês não são do mundo, vocês foram tirados do mundo, vocês agora são influenciadores do mundo. O sistema está corrupto e perverso, e vocês vão influenciar esse sistema com as verdades do reino que vocês fazem parte. Vocês foram resgatados, agora vocês têm um poder investido sobre vocês. Existe uma legalidade e um poder sobre vocês. Eu amo isso e recebo esta palavra. Um poder está investido sobre nós. Aí lá em Mateus 28, 19, repetido também em Marcos 16, vai ter o texto chamado A Grande Comissão. Mateus 28, Mateus traz uma versão bem bacana, porque ele fala num contexto até daquela nação de sacerdotes que Deus profetizou que existiria. Lá na antiga aliança ainda, vós sereis para mim uma nação de sacerdotes. Jesus consuma isso aqui em Mateus 28. Lá em Lucas, ele ainda vai acrescentar algumas ênfases assim de confronto de poderes, sabe? Confronto com demônios. De poder de... Eu vos dou o poder para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada, vos causará dano, portanto, ide e tal. Então ele fala que você vai andar em lugares e exercer autoridade até sobre forças demoníacas. Uau! Por quê? Porque é o outro reino, é o reino das trevas. E todos eles estão subjugados aos cidadãos do reino de Deus. Todos os reinos estão subjugados aos cidadãos do reino de Deus. Escreve isso aí, por favor. Todos os reinos estão subjugados aos cidadãos do reino de Deus. Você não tem que ter medo de morte, medo de demônio, medo de anjo, medo de nada que apareça na sua frente. Porque é simples, você é do reino de Deus. Ei, nós somos do reino de Deus. Então, a esses redimidos, alcançados e transformados, Jesus deu esta ordem: portanto, ide. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Uau! Então nós somos embaixadores do reino de Deus a todas as outras nações, a todos os outros reinos. Eu e você temos esta palavra de autoridade. Batizando-os. Hoje de manhã tivemos batismo, foi lindo. Batizamos 8 vidas, 8 almas. Batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês representam a Trindade. Sabe aquela questão lá de Abinadab, Obed-edom? Abinadab, Obed-edom. Abinadab fica com a arca 20 anos e Obed-edom só 3 meses. E a vida de Obed-edom prospera de forma incrível em todos os níveis. E Abinadab nunca viveu nada, sabe por quê? Porque ele estava acostumado com aquilo, que ele tornou comum o que não era comum. Estou te dando uma palavra, eu peço a você, em nome de Jesus, não torne esta palavra comum, irmão. Ei, irmão, não torne essa palavra comum, não. O que Deus está dizendo a mim e a você esta noite é: você é um cidadão do céu, você não é cidadão da terra somente, você é do céu e vai exercer poder sobre qualquer e todos os reinos, porque maior é aquele que habita em você. Não torne isso comum. Ei, não torne isso comum. Você, talvez semi-alfabetizado, você que não teve oportunidades e teve que se esforçar muito aí na enxada e outras coisas mais e etc, etc. Olha aqui para mim, ouça-me, o que eu quero ilustrar. Você tem mais autoridade que o Alexandre de Moraes, brother.
Houve um avivalista escocês chamado John Knox. Se escreve John Knox, se você quiser pesquisar depois. John Knox. Sabe o que a rainha da Inglaterra da época, não é essa Elizabeth que partiu há pouco, sabe o que a rainha da época dizia acerca de John Knox? Ela dizia: prefiro enfrentar vários exércitos do que John Knox de joelho. Prefiro enfrentar vários exércitos do que John Knox de joelho. Entenda, existe um poder dentro de você, irmão, atemporal. Glória a Deus por isso. Não torne comum esta verdade. Esta verdade não é comum, irmãos. Ela é poderosa. O texto continua dizendo, Mateus 28, 20 agora. O que diz lá? Jack. Finalizamos em batizando-os em nome da Trindade e depois ensinando-os a guardar todas as coisas. Eu hoje estou tentando isso. Eu não estou ensinando vocês conceitos. Eu estou ensinando vocês a guardarem. É por isso que eu peço, não torne comum. Porque eu não quero apenas ensinar o que está escrito aí. Isso aí você vê até no YouTube. Muito melhor do que eu. Tem gente muito melhor do que eu falando isso aí. A questão não é essa. Não é ensinar conceitos. É ensinar você a guardar. E você também tem essa missão dentro de você. Ensinando-os a guardar. Glória a Deus por isso. Eu amo essa palavra. Porque Jesus está dizendo o seguinte: vocês não vão apenas ensinar conceitos às pessoas, fórmulas mágicas, 7 princípios para, 4 princípios para, 2 princípios para, coisa nenhuma. Ele está ensinando-os a guardar. Coloque a mão no seu coração e diga como salmista: escondi. Repita após mim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém ou não? Escondi a tua palavra, ensinando-os a guardar. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então esta é a questão. Você foi salvo, sim, glória a Deus. Você foi atribuída a você essa cidadania e essa comissão. E para finalizar, ontem eu preguei numa igreja lá no Valparaíso. Vocês acreditam que quando eu falei para finalizar, eles não falaram ah? Eu briguei com eles. Porque na outra vez que eu preguei, eu ensinei. Aí quando eu briguei, rapidinho eles lembraram. Aí eu, para finalizar, aí todos... brincadeiras. E para finalizar, portanto... Obrigado. O reino de Deus está dentro de você. E como cidadão do reino de Deus, anote isso daí, por favor. Pastor, não tem um papel e caneta. Anote. Pastor, não tem um tablet para anotar. Anote na tábua do seu coração. Como cidadão do reino. Irmão, sabe um texto que eu acho escandaloso? Eu, particularmente, assim, uau, esse texto é muito forte. João 14, 12. Coloca aí, Jack. Por que você já não fica sentado aí, minha filha? Vou fazer você ir e voltar, então. João 14, 12. Irmãos, olha que texto escandaloso. Esse texto é. Eita. Forte ou não? E aí, Marília, recebe essa palavra aí? Esse é forte, hein? Em verdade vos digo. Você sabe quem é que diz isso, né? Quando você ouve essa expressão, em verdade, é um juiz dando uma sentença, transitando em julgado, não cabe recurso. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, deixa eu perguntar, quem crê aqui? Aí vem a parte que eu acho dureza. Eu falo, meu Deus, quem sou eu? Aí eu falo assim, meu Deus, aí eu fico pensando, o Senhor me ama mesmo, hein? Realmente é só o Senhor para nos ver assim. Me ajude a pregar aí, olha para a pessoa do seu lado e fala assim, olha, Deus te vê assim, ó.
Ei, para de baixar a cabecinha, tá? Para de... Olha como é que ele te vê. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Até aí, estou reproduzindo o mestre, beleza. Mas e quando ele diz, outras maiores fará? Então, como cidadão do reino, olha a promessa que ele está nos dando. Você será poderoso em obras. Tem um cidadão lá em Maceió, chamado Osias. Eu aluguei um apartamento dele, sabe esses apartamentos de temporada? Eu aluguei um apartamento dele uma vez. Quando eu cheguei lá em Maceió para conversar, pegar a chave, fazer aquelas tratativas, me apresentei, olá, como vai e tal. Eu sei que conversa vai, conversa vem. Não sei como, você sabe que a gente tem essa mania, né? Sempre que você conhece alguém, você não tem vontade de falar de Jesus para essa pessoa. Aí eu fiquei procurando o jeito, né? O como e tal, para fazer uma abordagem não tão, você precisa de Jesus e tal. Aí, eu sei que começamos a conversar, ministrei na vida dele, preguei, ele recebeu a palavra, para a glória de Deus recebeu a palavra. Anos mais tarde, eu precisei falar com ele novamente, mas foi para indicar para alguém. Alguém perguntou, eu já me meti, que eu gosto de me meter mesmo na vida alheia. Eu falei, não, eu conheço alguém lá em Maceió que vai te ajudar. Aí eu entrei em contato com Osias. Ele demorou a responder, aí depois ele já mandou um áudio lá. Rapaz, eu não lembrei do senhor, mas depois eu lembrei. Aí ele contou no áudio desse jeito. Aquela sua visita aqui em Maceió mudou a minha vida. Ele falou desse jeito, para a glória de Deus. Ele falou, aquela sua visita mudou a minha vida. A minha família não é mais a mesma depois daquele dia. Eu estava decidido a fazer tal e tal coisa, e na verdade, por causa daquela conversa nossa, eu fiz aquilo que você me orientou, e a minha vida mudou. E eu fiquei pensando, eu não lembrava, lógico, depois de tanto tempo. Eu, meu Deus, o que eu falei para aquele homem? Não vou dizer que eu acertei todas as vezes, em outras abordagens nós não fomos tão bem sucedidos, mas para a glória de Deus, naquele dia nós fizemos uma obra como a de Jesus, que foi restaurar pessoas. Então você vai fazer as obras do Senhor e você será poderoso em obras em nome de Jesus. E não pense que isso que eu estou testemunhando porque foi o pastor Wagner. Esquece, Wagner é comedor de feijão igual você. Nós estamos alinhados na mesma perspectiva de que somos todos carentes da presença de Deus. Por isso, vai lá e faz a obra, porque Deus vai te usar para salvar alguém, ministrar alguém, representar o reino de Deus, e você é e será poderoso em obras em nome de Jesus. Quantos querem fazer obras maiores? Eu acho que ele falou isso assim só para... Amo vocês. Obras maiores. Segunda coisa que acontece com o cidadão do reino, eu já vou encerrar mesmo. Eita, daqui a pouco a Neidinha vai ficar de pé ali dizendo que eu já estou... Sempre que lhe faltar algo em sua vida, o rei da sua vida providenciará a seu favor. Você pode receber isso como promessa? Abra lá em Mateus 6,34. Obrigado, Jack. No final aqui, irmãos, eu vou convidar a pastora Neide. Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Você já conhece o contexto. Ele está falando sobre necessidade, prometendo suprir. Pois amanhã trará os seus cuidados, e basta cada dia o seu próprio mal, ou o seu próprio cuidado. No contexto vocês verão que Jesus está prometendo e dizendo, vocês são muito preciosos e vocês têm um valor especial e muito elevado para mim. Sempre que lhe faltar algo, o rei do reino que você faz parte vai
providenciar. Vou falar de novo, porque eu quero te desconcertar, justamente para você que pensa, será, pastor? Ok, então eu vou falar de novo para você saber que é para você. O seu rei providenciará a seu favor aquilo que está te faltando. Em terceiro e último lugar, como cidadão do reino, você pode até não ter um sinal físico disso, mas um estilo de vida especial e diferente vai acompanhar você. Um estilo de vida especial vai acompanhar você. Você vai surpreender muita gente. Mas por que você está com essa paz? Mas por que você está... Aí você vai poder dizer, porque eu sou de outro reino, e o príncipe deste reino, que é o príncipe da paz, habita dentro de mim. Eu gostaria de finalizar esta mensagem convidando você, irmão, não se nivele por baixo não. Não se nivele por baixo. Sabe, não viva esperando aplausos ou reconhecimento de quem quer que seja. Esteja mais preocupado em agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Semana passada eu ouvi algo que me fez uma certa provocação. Algo daquilo que faz as pessoas até orarem, fazendo assim, eu gostaria que isso acontecesse ou não e tal. Mas eu confesso que a minha última oração e única oração acerca desse fato que estou falando aqui de forma misteriosa para vocês, não é algo pessoal. A única oração que eu fiz foi, seja feita a tua vontade. Sabe quando você está diante de qualquer coisa na vida e você não pede a coisa, porque ela não é relevante? Pode até ser interessante ou importante, mas não é relevante. Porque a única coisa que eu pedi foi a tua vontade. Quero convidar você hoje a ser esse cidadão do reino. Saiba que você é muito especial, muito selecionado, muito elevado. Deus habita em você. Você não é do mundo. Jesus orou por você e enfatizou isso. Você está no mundo, mas você não é do mundo. E porque você não é do mundo, o seu rei está trabalhando a seu favor. Ele já preparou um lugar para você, e enquanto você estiver neste reino aqui de baixo, Ele vai prover a seu favor aquilo que você necessita. Portanto, ide, alinhe sempre a sua vida diante do Senhor, faça a vontade de Deus e seja feliz em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Diga após mim, se você pode orar, diga após mim, diga, graças a Deus, eu não sou deste mundo. Mais uma vez, diga graças a Deus, eu sou de outro reino. Diga, meus pés estão na terra, mas os meus olhos estão no céu. Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Vamos orar, coloca a mão no seu coração. Eu queria que você falasse com Deus e pedisse esta graça de Deus, de poder crer nesta palavra, de nos seus momentos de medo ou insegurança, que você seja capaz de se lembrar de que você não é deste reino, de que você é do reino de Deus e que Ele habita em você e Ele estará com você todos os dias. Em nome de Jesus, Ele está trabalhando em você, Ele está trabalhando por você, em nome de Jesus, e tudo te irá bem. Eu creio que o Espírito Santo vai guiar você em toda a verdade, o Espírito Santo vai lembrar você acerca das verdades espirituais que você deve reproduzir em sua vida. Os discípulos caminharam 3 anos com Jesus e não entendiam tudo aquilo que estava naquelas palavras, mas logo depois veio o Espírito Santo e os fez lembrar de cada princípio e aplicá-los de forma prática na vida daqueles homens. Da mesma forma, o Espírito Santo que habita em você conduzirá você em triunfo e revelará a você as verdades do Pai. As verdades que estão no coração do Pai dirigirão a sua vida. Em nome de Jesus, nos dias de incerteza, nos dias de medo, Ele vai te dar paz, Ele vai te conduzir, Ele vai te guardar, Ele vai oportunizar momentos onde você será canal do reino, você será instrumento do reino para salvar e salgar e mudar vidas em nome de Jesus, sobre
a sua vida eu declaro que você está liberado como cidadão do reino para avançar e testemunhar deste reino. E no nome de Jesus, como cidadão deste reino, as riquezas deste reino foram direcionadas a você como cidadão do reino, porque aqueles que estão na mesa do rei, diante do rei, não tem falta de coisa alguma. Por isso, em nome de Jesus, eu posso orar a seu favor esta noite e declarar em nome de Jesus, em fé, que a boa mão do Senhor te conduzirá nisto e livrará você de todo mal e conduzirá você em paz, em nome de Jesus. Receba hoje da graça de Deus em sua vida. Seja fortalecido hoje no Senhor e na força do seu poder. Haja paz em tua casa, haja paz nos teus termos, haja paz em cada área da sua vida, para a glória do nome do Senhor eu oro e ministro em nome de Jesus. Quem recebe esta palavra, levante a sua mão e diga: eu sou cidadão do reino, em nome de Jesus. Messias aguardado.